Vamos falar agora sobre esses 4 tópicos de maneira superficial, só para você começar a entender. Descentralização, desconcentração, centralização e concentração. Perceba o seguinte, eu deixei da mesma cor os conceitos com significados opostos. Então, por exemplo, descentralização é o oposto de centralização, assim como desconcentração é o oposto de concentração. Vamos explicar legal. Para isso, você só tem que lembrar o seguinte. Você precisa lembrar que a administração pública tem a administração direta e a administração indireta. E aqui na administração direta, você tem União, estados, DF e municípios. E aqui na administração indireta você tem as fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Esse conceito é importante lembrar para você compreender o que é cada um desses conceitos abaixo. Então, agora que você relembrou o que é administração direta e indireta, o que é a descentralização? A descentralização é quando funções ou poderes passam da administração direta para a administração indireta. Então, por exemplo, se existe algo sendo aplicado na administração direta no âmbito das uniões, da União, Estado, DF e município, e esse poder, essa autoridade, essa função passa para uma fundação pública, uma autarquia, uma sociedade de economia mista ou empresa pública, aconteceu então uma descentralização. Perceba que aqui eu tenho pessoa jurídica e aqui eu também tenho pessoa jurídica, ou seja, são duas pessoas. Portanto, a descentralização envolve passar de uma pessoa para outra pessoa. Lógico, seguindo esse sentido, administração direta para administração indireta. Quando acontece o sentido oposto, ou seja, quando sai da administração indireta e passa para a administração direta, uma função ou um poder, aí nós estamos falando de centralização. Por quê? Porque a função, o poder estava descentralizado na administração indireta e passou para a administração direta, ou seja, centralizou. Portanto, a centralização basicamente é o poder sendo executado pela administração direta, União, Estado, DF, município. Quando a gente fala de desconcentração, a gente está falando da transferência de autoridade, de execução dos serviços da administração direta para a própria administração direta através de seus órgãos. Então, nesse caso, não há duas pessoas, apenas uma. Quer dizer, digamos que um ministério que faz parte da administração direta crie órgãos dentro dele mesmo e passe funções para esses órgãos. Então, aconteceu uma desconcentração. A concentração é o oposto. Eu tenho os órgãos dentro da administração direta ou mesmo da indireta, que vai passar suas atividades, a execução das suas atividades direto para órgãos superiores da administração direta. Se eu tenho órgãos dentro de um ministério e esses órgãos são desfeitos e a execução das atividades são passadas para dentro do próprio ministério, então ocorreu uma concentração. Na concentração, eu tiro o que está dentro de certos órgãos, ou simplesmente extingo órgãos, ou junto 2 órgãos em um e acabo concentrando o poder, tudo isso dentro da mesma pessoa. Diferente da desconcentração, onde eu tenho o poder concentrado em um órgão e aí são criados outros e esse poder é dividido, desconcentrado. Para explicar em detalhes cada conceito desses, a gente vai ter um vídeo específico. Por enquanto é só para você entender o conceito.